Antes de prosseguirmos para investimentos, nós iremos dar uma revisada agora em matemática financeira, principalmente em relação a HP12C e alguns conceitos importantes para analisarmos investimentos, taxas de juros, e talvez seja importante que você consiga adquirir ou baixar o aplicativo da HP12C no seu celular. Então, para você que nunca usou HP12C, nós iremos apenas revisar alguns conceitos básicos em relação a ela, no que tange ao uso das funções financeiras da calculadora e aprender a ligar, desligar a calculadora e usar as principais ferramentas para fazer cálculos básicos de investimentos. Antes disso, vamos revisar as siglas que se referem à periodicidade da taxa de juros. Portanto, quando nós virmos em alguma questão, em algum exemplo, a sigla AD se refere à taxa ao dia, AT ao trimestre, AS ao semestre, AM ao mês, AQ ao quadrimestre, AA ao ano. Então é importante, quando formos analisar algum exemplo, que nós tenhamos sempre a taxa ao mês juntamente com o número de meses correspondente, ou a taxa ao ano analisada juntamente com o número de anos correspondentes. Ou seja, se eu estiver analisando a capitalização ao ano, eu preciso considerar o número de anos correspondentes. Se eu estiver analisando a capitalização ao semestre, eu preciso analisar a quantidade de semestre. Correspondência entre a unidade da taxa ou a unidade da quantidade de períodos. Quando eu me referir a juros simples, eu vou sempre estar falando aos juros sobre o primeiro capital empregado. Nesse caso, vamos lembrar que os juros são os valores acrescidos a esse capital. E quando eu tenho um acréscimo de juros ao capital, eu chego a um montante, que é igual ao capital acrescido dos juros, em um determinado tempo e sob a influência de uma determinada taxa de juros I. Esses juros, nesse exemplo aqui, equivalem a R$12, que corresponde a 3% que incidiram sobre o mesmo capital inicial de R$400. Então, os juros simples sempre incidem sobre o primeiro capital. No caso aqui, nós temos um exemplo de capitalização simples de 3% sobre o primeiro capital de R$400, e por essa mesma razão nós temos sempre aumentando R$12, que equivale aos juros simples nessa questão aqui sobre o primeiro capital. R$400, 412, 424 não tem capitalização composta, ou seja, não tem juros sobre juros. Quando eu tenho, de outra forma, juros sobre juros, eu estou falando de juros compostos. Por exemplo, R$400, 3% dá R$12. Porém, quando eu vou fazer 3% de novo, eu já não faço sobre R$400, e sim sobre 412. Por isso que fica 12,36 de juros. E aí o novo montante fica 424,36. E aí eu vou fazendo 3% sobre o valor anterior, de forma que os juros vão aumentando. Por isso eu tenho capitalização composta. E o crescimento dessa curva é exponencial, ou seja, cada vez maior. Portanto, essa é a definição básica de juros compostos. O valor dos juros incide sobre o capital do mês imediatamente anterior, cada vez mais alto. Em relação à nossa calculadora HP12C, o que nós vamos começar a ver agora? Primeiro, que
quando nós virmos nos slides esse sinal de colchete, nós estaremos nos referindo a uma tecla. E o valor que estiver entre esses dois símbolos será o valor que eu vou apertar na calculadora. Portanto, aqui é para ligar. ON é para ligar. Se você apertar ON novamente, vai desligar. É no canto inferior esquerdo da máquina. Então, experimente pegar a sua máquina. Se quiser pausar o vídeo, pode pausar. E você vai fazer, então, os exercícios para aprender a utilizar. Então, ligue e desligue aí a sua máquina ou o seu aplicativo do seu celular. Ok. Uma vez que você tenha conseguido, vamos para frente. Existem duas teclas coloridas. A tecla F permite o acesso às funções em amarelo e a tecla G permite o acesso às funções em azul. Se você observar, existem algumas funções de amarelo na máquina que estão aí acima dos botões da esquerda, e existem também algumas funções em azul que estão abaixo dos números de alguns botões aí da máquina. Para você acessar essas funções, você aperta a respectiva tecla que contém essas cores, seja a tecla F para as funções amarelas, ou seja a tecla G para as funções em azul. Uma outra informação importante: com a máquina ligada, se você apertar F seguida de um número de 5, por exemplo, você vai ter uma formatação do visor com 5 casas decimais após a vírgula, após o ponto. Então é importante você saber que muitas vezes que você tem apenas 2 casas decimais, você apertar F2, por exemplo, você vai ter apenas 2 casas, então o valor que pode estar na tela pode estar aproximado, pode estar arredondado. Então, se você colocar F5, você vai ter um detalhamento maior do número. A tecla Clear X, CLX, limpa o visor, ou seja, limpa apenas o que está na tela. Mas como a máquina tem muitas memórias que ficam nas camadas mais profundas, para você limpar todos os registros, você aperta F e REG. O REG está justamente acima do Clear X. Ou seja, para funçar a função REG, que é os registros, você tem que apertar o F, apagando assim todos os registros da máquina HP 12C. E aí vamos a uma questão: quais os juros correspondentes a uma aplicação de R$ 400 pelo período de um semestre e a uma taxa de juros compostos de 3% ao mês? Essa questão tem uma pegadinha, porque ele fala sobre o período de um semestre e a taxa de juros não está ao semestre, está ao mês. Portanto, eu preciso imediatamente identificar nessa questão alguns pontos. Primeiro, que se refere a juros compostos. Segundo, que a taxa de juros está em uma unidade e que o período está em outra unidade. E aí, antes de começar a resolver essa questão, nós iremos apresentar alguns conceitos, inclusive transportando já para o uso da máquina. O conceito de valor presente do dinheiro, que é o present value, que é o valor presente, que equivale ao capital inicial. Ou seja, o dinheiro tem valor no tempo. O valor presente é o valor, por exemplo, que o investidor aporta numa aplicação. É o valor que alguém toma emprestado de uma outra pessoa. Então, é o valor que, a partir de uma taxa de juros, a partir de a incidência dessa taxa em determinado período, vai se capitalizar para constituir um valor futuro desse valor de juros e chegar até um montante que, por sua vez, é o FV, que é o valor futuro, o valor ao final desse período. A taxa I, que é Interest Rate, por isso que a sigla é I, é uma taxa em percentual que vai incidir ao longo desses períodos de capitalização.
O tempo é o N, que são N períodos de capitalização. E PMT são os payment, pagamento, a parcela mensal que o investidor faz de aportes todo mês em investimento, ou a parcela de um empréstimo, por exemplo, que é paga todo mês. Então, esses elementos, essas funções, elas podem ser acessíveis na máquina. Se você pegar agora a sua máquina, você vai observar as teclas da esquerda superiores. Você está vendo justamente aí N, I, PV, PMT, FV, justamente essas teclas que representam as variáveis financeiras que nós estamos vendo na tela. Então vamos lá, como é que eu resolvo essa questão que nós colocamos no slide? Quais os juros correspondentes a uma aplicação de R$400 pelo período de um semestre e a uma taxa de juros de 3% ao mês? Então, como eu estou aplicando R$400, você tem que raciocinar que estão saindo do meu bolso. Então eu preciso entender que o valor de R$400 está negativo por conta disso, porque eu estou tirando do bolso. Então você coloca aí 400, change sign, então você vai trocar o sinal, que é essa tecla CHS aí do centro da calculadora lá em cima, porque você está tirando do bolso. Então tem que colocar negativo e dizer que esse é o valor presente desse fluxo de caixa, ou seja, um desembolso de R$400. Após isso, você vai informar a calculadora que o 6 é o número de períodos, é um semestre. Depois você diz que o 3 é a taxa, que é o 3 é o I, e pergunta o FV. E o FV deu justamente R$477,62. Então basta você seguir essa mesma sequência que está nos slides. Se quiser dar uma pausa, então vamos de novo. Você coloca aí 400 CHS, esse é o PV, 400 CHS, aperta o PV, depois você aperta o 6 e o N, o 3 e o I, e apertando o FV vai aparecer 477,62. Então, se eu quero saber os juros, eu preciso agora subtrair 400, ou seja, vai dar 77,62. Como é que eu faço para subtrair 400? Você aperta 400 e aperta menos, que a máquina vai lhe dar o resultado de 77,62. Mas também é fácil de olhar também aí o que foi que aumentou em relação a 400. 77,62. Esses são os juros dessa aplicação nesse período. Então, surge um conceito agora de juros reais. Juros reais são exatamente o rendimento de uma aplicação acima da taxa de inflação do período. Para eu saber quanto em reais corresponde aos juros reais, eu faço os juros obtidos menos o aumento pela inflação. Então, por exemplo, o salário do senhor Pedro era de R$2.000, tendo sido ajustado em 50%. Sabendo-se que a correção monetária do mesmo período foi de 40%, determine quanto aumentou o poder aquisitivo do senhor Pedro. Então é o seguinte, o Pedro ganhava R$2.000 e passou a ganhar 50% acima. Quanto foi o novo salário do Pedro? 2.000 aumentou para 3.000. Qual é o novo custo dos produtos? R$2.800, que é 2.000 com 40% de correção. Aumentou o poder aquisitivo em R$200, que é justamente 3.000 do salário, menos os 2.800 do novo custo das coisas. Agora, a taxa real tem que ter cuidado, porque esse R$200 corresponde a uma taxa real de quantos por cento? Para saber a taxa real, você vai saber R$200 equivale
a quantos por cento de 2.800? E aí você vai encontrar 7,14%. Então cuidado para não achar que a taxa de juros reais equivale a 200 dividido por 2.000. Não é equivalente a 10%, e sim 7%, porque equivale a R$200 sobre 2.800. Então, esse é o conceito de juros reais. Você divide o novo valor dos investimentos pela projeção de correção de inflações, ou seja, R$3.000 é o valor do salário corrigido. R$3.000 é quanto acima de 2.800? Nesse caso, 7,14% acima dos 2.800. Então é isso. Essa foi a revisão de matemática financeira, de alguns fundamentos. Você pode assistir de novo. É importante usar PV, FV, IN, PMT. O objetivo dessa parte não é fazer uma exploração a fundo da matemática financeira, apenas revisar alguns conceitos, mas aqui é apenas para fornecer alguns subsídios para, em outro momento do curso, voltarmos a falar desses assuntos.